pouquinho um tempo de convívio. Agora vamos louvar o Senhor e começar o nosso culto. Portanto, primeiro vamos começar aqui a cantar o nosso hino. Vem, é tempo de adorar. Quero de pé, irmãos. É tempo para adorar. Vai, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Diante de Deus, tal como estás, vai. Todos línguas são dobrados a Deus, todos joelhos se dobrarão, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Diante de Deus, tal como estás, vem. Toda língua confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, é tempo para adorar. Tal entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, diante de Deus, tal como estás. Vem. Nesse momento eu passo então a palavra para o pastor Vassílios, que vai nos trazer a mensagem nessa manhã. Thelma vai dar uma palavrinha antes, desculpa. Não há problema, só vim aqui para introduzir o pastor Vassílios. Já reparámos que o pastor e a Isabel, já sabíamos que não iriam estar esta manhã. Tiveram um tempo na Irlanda, junto da irmã Sónia. A irmã Isabel tem transmitido que é um tempo em que puderam descansar, um tempo de refrigério, de renovação de forças, e sabemos que eles também precisam de renovar as suas forças pela dedicação que têm semanalmente, diariamente, à obra do nosso Deus. E nós já conhecemos o pastor Vassílios, é quem nos vem salvar quando o pastor se ausenta, que é muito raramente, portanto é só a segunda vez que o pastor Vassílios está aqui na igreja, apesar de já ter estado numa atividade de mulheres, que as mulheres, quando não é o dia da mulher, arranjam outras coisas para se juntar na casa do pastor e da Isabel, mas é sempre uma honra e é sempre bom termos o pastor Vassílios no nosso meio, para nos transmitir a palavra do nosso bom Deus. Então, faça favor.
Bom dia a todos. Muito bem. É um prazer socorrer o pastor Vitor e estar convosco. Olha, é uma igreja pequenina, mas já internacional. Várias nacionalidades aqui. E assim, é lindo ver que isso é um prenúncio daquilo que nós viveremos um dia, quando Jesus vai reunir o seu povo de todas as tribos, línguas e nações, não é? Para estar diante do Cordeiro que foi morto, mas vive. Amém? Falando nisso, em obra missionária, eu escrevi um livro de teologia de missões. Se alguém tiver interesse, no final fala comigo, tá certo? Eu escrevi alguns livros e boa parte deles são e-books, então se alguém quiser acompanhar, pode acessar o Insta vacilios.santos e aí terão acesso aos outros materiais. Em papel, há outros, entretanto, só trouxe 2. Trouxe esse de teologia de missões, tá certo? E trouxe esse Portugal não é Brasil. Os brasileiros pensam que estão num quintal do Brasil e não tem nada a ver. Portugal é outra cultura e os brasileiros que percebem essas diferenças, olha, eles levam vantagem no sentido de aproveitarem, de abençoarem, de celebrarem essa cultura linda, esse país lindo. Então, Portugal não é Brasil. Eu só tenho um exemplar, tá? Se alguém precisar de mais, depois tem que encomendar. Ok, não viemos falar exatamente disso, embora tenhamos falado. O mais importante agora é que nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto que aí está. Está projetado para ele? Está, aqui. Nesse texto que aí está. Mateus 6, do 25 ao 34. Nós vamos ver 3 coisas hoje, basicamente 3 coisas. 3 coisas. Onde há um relógio, para eu não passar do tempo, tem um relógio aqui no meu pulso. Vocês costumam terminar? Que horas? Depois há muita coisa, depois da pregação. Ok, eu costumo falar num tempinho bom. Não muito. Então nós vamos falar sobre o pai sabe, o pai cuida e os filhos dependem do pai. Amém? Quem é o nosso Pai Celeste? Deus, muito bem. Qual o seu nome? Karen. Cade. Então a Cade já respondeu, o nosso Deus, ou melhor, o nosso Pai Celeste é Deus, o Criador, o Soberano. É verdade. Qual que é o seu nome? Caleb? Ok, Caleb. Papai do céu é o nosso Pai. Amém? Muito bem. E aí, a Bíblia, ela vai mostrar para nós essas realidades e nós vamos acompanhar juntos, então. O Pai sabe. Tá bem? O Pai sabe. O Pai sabe do quê? De tudo. O Pai sabe de tudo, entretanto nós seremos específicos. Olha, tem 3 ali participando. Muito bem, estão esperando. Vou fazer perguntas para vocês também. Então o Pai sabe de tudo. É verdade, o Pai sabe de tudo? Sim, muito bem. Sabe até quando vocês... Sabe de tudo? Tá bom. Então, o Pai sabe, vamos ver o que o Pai sabe. Versículo 25. Vamos ser mais específicos, né? Tudo é muita coisa. Então, vamos ser mais específicos. Mateus 6, 25, a Bíblia diz, por isso eu vos digo... Quem é que diz? Eu vos digo. Deus em Jesus. Deus encarnado, Jesus. Jesus diz, eu vos digo, versículo 25, vamos ver o que Jesus diz.
não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Uau! A vida e o corpo, respectivamente, estão acima do alimento e das vestes. Então, o alimento não é mais importante do que o corpo. Interessante, do que a vida. A vida é mais importante. A vida é mais importante do que o alimento. E o corpo é mais importante do que as vestes. Então, qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação são com as coisas externas, com o alimento e com as vestes. Entretanto, o Pai Celeste, ele sabe que nós somos importantes, mais do que por causa das vestes e do alimento, nós somos muito importantes por causa do nosso corpo e por causa da nossa vida. E quem é que cuida da nossa vida e do nosso corpo? É o nosso Pai. Então, o Pai sabe. E para reforçar que o Pai sabe, de que a nossa vida e o nosso corpo são mais importantes que as nossas preocupações com o alimento e com as vestes, a Bíblia diz assim no versículo 32. 32. Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe. Sabe. O vosso Pai Celeste sabe. Tá certo? Ah, eu preciso de um sapato. O Pai Celeste sabe. Ah, eu preciso de umas calças. O Pai Celeste sabe. Ah, eu preciso de algo que deixe o meu corpo melhor. O Pai Celeste sabe. O Pai Celeste sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E os derivados também. Os remédios, as vitaminas, o ginásio, a caminhada, a saúde, para tudo. O Pai Celeste que a gente sabe que a gente precisa. Tá certo? Então, por exemplo, há pessoas que sofrem fisicamente porque elas têm uma vida sedentária. Se elas tivessem uma vida mais ativa, no sentido de pelo menos fazer uma caminhada, elas já teriam mais saúde. E o Pai Celeste sabe que às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. É mais interessante ficar no sofá, ficar na cama, né? E o tempo corrido para lá e para cá. Então o Pai Celeste sabe que a gente precisa dessas coisas e Ele nos ajuda porque Ele sabe de todas essas coisas. Agora, não é um saber de saber, no sentido de quem toma conhecimento. O Pai Celeste sabe, no sentido de quem toma conhecimento, só? Não. Como é que esse sabe do Pai Celeste? É um sabe de quem cuida, não é? É um sabe de quem cuida. Então o nosso Pai Celeste, Ele sabe do que eu preciso, mais do que eu mesmo, Ele sabe das minhas necessidades e Ele sabe no sentido de que Ele cuida de mim. Ah, então é diferente. Né? Por exemplo, você chega numa pessoa e fala assim, olha, você sabe que eu estou mal? Você sabe que eu preciso disso? A pessoa pode te responder assim, não, eu sei. Olha, sinto muito. Pode ser uma reação. Agora, outra reação é cuidar. Outra reação é abraçar. Vamos lá, vamos imaginar. Meu filho hoje, nós estávamos a nos ajeitar para ir para o culto, né? Eles ficaram lá na nossa outra igreja, porque minha esposa vai ministrar para as crianças, e enfim. Então, na hora do pequeno almoço, o que eu disse ao Murilo? Murilo, anda já a gente fala tomar café lá no Brasil, né? Tomar café, o pequeno almoço. Anda já tomou café. Agora, ele nem sabe ou nem sabia, não tinha consciência que precisava do pequeno almoço. Ah, para ele estava ali e ia fazer outra coisa, e punha roupa, já ia sair. Não, antes de sair, vem aqui, olha, o pequeno almoço está aqui, vem tomar o pequeno almoço. E olha, cuidado com o horário, vamos lá. Domingo meio assim, né? Então, às vezes ele
mesmo o meu filho, às vezes, não sabe a necessidade que ele tem, mas eu, como pai, sei a necessidade, mas eu não só sei a necessidade, eu sei no sentido de quem cuida, então eu vou cuidar. Senta aqui e vamos tomar o pequeno almoço. Tu precisas tomar o pequeno almoço, então vem aqui para tomar o pequeno almoço. Então o pai sabe no sentido de quem cuida. Vamos ver o que eu estou a afirmar. Versículo 30. Portanto, se Deus, versículo 30, Mateus 6, versículo 30. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós pequena fé, ou filhos de pequena fé, né? Então, a relva, a minha versão fala grama, mas a relva, né? A relva do campo, ela cresce e daqui a pouco ela desaparece. Ela já não existe mais. E o pai vai lá e cuida, né? Os lírios do campo, volta um pouquinho no versículo 28 e 29. E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. O que vemos aqui? Que Deus cuida até da relva. Deus cuida dos lírios do campo. Deus cuida da erva que cresce e daqui a pouco ela murcha. E nós somos muito mais importantes. Não somos mais importantes do que a erva, do que a relva, do que os lírios do campo, do que os pássaros. Nós não somos mais importantes. Então, se o pai sustenta a eles, por que o pai não nos sustentaria? Então, o pai, ele cuida de nós, né? Eu acho que o versículo 30, ele deixa bem claro isso, porque se Deus assim veste a relva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós? Então, o pai, ele cuida de nós. Gente, o pai cuida de nós. Todo imigrante, fora do seu país, vem do Nepal, vem do Brasil, vem de onde mais? Vem da Holanda. Tem mais alguém que vem de fora aqui, que não nasceu aqui, que vem de fora? Da Angola, já estive em Angola. Lindo país. Aí, o que acontece? Seja lá de onde vem, o imigrante, ele passa por muitos desafios. Ele passa por muitas dificuldades. Estar fora da cultura própria não é fácil. Não é fácil por muitas razões. Ora pelo frio, ora pela umidade, ora por relacionamento, ora por saudade, ora por causa das frutas, ora por causa... Gente, é tanta coisa que envolve a realidade de um imigrante, é tanta coisa. Não é brincadeira, não é fácil estar fora do nosso próprio país. Por mais que seja lindo, por mais que seja interessante, por mais que nos faça crescer, não é fácil. E aí o pai não sabe de tudo isso, gente? Não sabe. Sabe, não sabe, Caleb? Sabe. É isso mesmo. O pai sabe de tudo, gente. O pai sabe... Gente, olha o que aconteceu. Esse inverno não fez assim lá tanto frio, mas choveu muito, né? Chove, 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 não para de chover. Teve uma altura que eu já não aguentava mais a chuva. A gente mora numa aldeola lá, e assim, bastante verde, muita umidade dentro de casa, né? E assim, eu falei pra minha esposa, amor, eu não aguento mais ter que pôr meias grossas para dormir. Eu tô com frio no pé, que esse frio não passa nunca. Meu pé tá congelado, ele não esquenta nunca. Mas quantos meses que meu pé tá gelado, o Senhor tem misericórdia. E olha que eu já estou em Portugal um pouco mais de 6 anos. Então, voltei a sofrer. Né? Eu pensei que estava tudo resolvido, estava tranquilo, voltei a sofrer esses dias. Né? Então, o pai, ele sabe e ele cuida de nós. Ele cuida, ele provê os escapes, ele provê
as maneiras, aliás, já estou entrando no último item, que é os filhos dependem do pai. Os filhos dependem do pai. Há casos que o filho, claro, na prática, há casos que os filhos dependem da mãe, há casos que os filhos dependem da avó, do tio, não é? E na cultura angolana, aliás, os mais velhos, né, eles fazem um papel paternal muito forte, né? Um respeito pelo tio, pelo... o nosso filho tem amizade com o miúdo angolano. E ele trata-me com tanto respeito. Ô tio, posso? Tio. E assim, com tanto respeito, eu falo assim, Murilo, atenção. Há coisas que a gente tem que aprender com outras culturas. Esse respeito dos jovens pelos mais velhos precisa ser imitado, sabe? E então os filhos dependem do pai. Mesmo que o pai tenha uma outra na prática de vocês, uma outra configuração, e claro, no nosso caso, com Deus é com Deus. Deus é o nosso pai e a gente sabe disso mesmo, né? Não há substituição, Deus é o nosso pai. Então, o versículo 26 a 29 diz assim: olhai para as aves do céu. Vocês gostam de olhar para as aves do céu? Ela gosta, ela não gosta. Não gosta? O que tu gosta de olhar? Da natureza? Flores. Olha só. Qual o teu nome? Júlia e? Também Júlia. Então, para uma Júlia, a Bíblia diz assim, ó, vou ler para essa Júlia aqui. A Bíblia diz assim para essa Júlia no versículo 26. Olhai para as aves do céu, viu, Júlia? Olhai para as aves do céu. Aí para outra Júlia é o versículo dos lírios. É o versículo 28. Olhai para os lírios do campo. Olha que bonito. Olha, gente. Jesus fala com duas Júlias ao mesmo tempo. Com uma Júlia fala assim, olha para as aves do céu. Com a outra Júlia fala, olha para os lírios do campo, para as flores. O nosso olhar para a natureza, isso é plástico o que é? Não vou olhar. O nosso olhar para a natureza ensina-nos. É didático. Isso eu aprendi imenso. Aliás, um dos meus livros é O Deus das Estações, que surgiu aqui em Portugal dessa experiência que eu não conseguia viver no Brasil porque eu vivia em São Paulo. Eu só sabia que era primavera porque o IP da nossa casa floria, mas eu não via mais nenhum sinal de primavera. Eu não sabia que era primavera. É só prédio e tal. E aí, aqui, morando numa vila ou numa aldeia com horta, com bastante árvores, gente, é muito nítido o inverno, mas é muito nítido a primavera também. É muito nítido o verão. E aí eu comecei a aprender com essa nova realidade para mim. Eu comecei a aprender. Uma das lições, não dá para acelerar o tempo no sentido de, por exemplo, eu tenho um pessegueiro. Entre outras coisas, eu tenho um pessegueiro. O pessegueiro estava ali meio já querendo morrer. E aí, nós podamos e ele ganhou vida. Ganhou vida, saiu umas florzinhas. Eu nem sabia que pessegueiro dava flor rosa. Viu, Júlia? Pessegueiro dá flor rosa. Aí saíram umas flores rosas. Coisa mais linda, floriu tudo, rosa, tá lá, agora florido. Aí eu fiquei a pensar assim, eu conseguia alguém nessa vida que teria capacidade de fazer esse pessegueiro florir há 2 meses atrás? Não, fora de época não. Ah, mas tem perturbações da natureza, que às vezes as coisas não estão bem nítidas. Pode acontecer algumas perturbações, mas o natural é, o pessegueiro vai florir na hora certa, anunciando ou como prenúncio da primavera. Tá? A primavera não chegou ainda, né? Não
Ainda não, é para a semana. Mas o pessegueiro, ele é um prenúncio que a primavera está a chegar. Né? Há árvores e flores que virão só mesmo na primavera. Por exemplo, metemos lá num vaso um outro tipo de árvore não, de planta, e eu já havia me esquecido. Quando foi ontem, minha esposa ganhou uma flor e eu fui ao vaso para plantar aquela flor. Na hora que eu fui plantar, opa, que isso? Tá a despontar uma flor, que é uma batata que estava lá morta, entre aspas. Agora, eu teria capacidade de fazer essa planta, essa flor, vir há um mês atrás, há 2 meses, há 3 meses? Não. O nosso Deus, o Deus das estações, ele tem o tempo de agir. E é no tempo dele. E a melhor coisa é esperar pelo tempo dele. Por quê? Porque Deus trabalha com as estações de transição. Não é? A primavera é uma estação de transição para o verão. O outono é uma estação de transição para o inverno. Então Deus trabalha nas estações de transição para que as coisas aconteçam no tempo certo. O problema é que nós queremos trazer o verão para o inverno. E aí a gente quer antecipar as coisas, entretanto, há o tempo certo para as coisas acontecerem. E enquanto no outono, enquanto na primavera, enquanto a gente espera pelo verão, nós precisamos esperar. Nós precisamos ter uma atitude de quem está a se preparar, não é? Para as coisas acontecerem. Então, o Deus das Estações é um e-book pequenino que pode ser útil na vida de vocês. Vamos caminhando para o final. Do 26 ao 29 eu retomo a leitura. Olhar para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Júlia, tu sabias que tu és melhor, tu é mais importante do que as aves? Sabias? Então, as aves, elas montam em celeiro? Elas ajuntam em celeiro? Não, mas o Pai Celeste sabe o que elas precisam, então vai preparar o que elas precisam. Agora, o Pai Celeste não prepararia para nós? Sabe? Por que tanta preocupação com o dia de amanhã? Por que eu tenho que perder o sono com o dia de amanhã? Por que eu tenho que achar que Deus não estará comigo amanhã? Por que eu tenho que achar que amanhã não haverá provisão para mim como houve até hoje? Percebe? Por que o desafio de amanhã parece-me impossível se outros desafios impossíveis eu já atingi pela graça de Deus? Por que tanto medo? Por que amedrontar tanto com o dia de amanhã, se nós já estamos a viver aqui hoje? Quanto tempo já ficou para trás? Quanta provisão, quanto cuidado, quanto livramento, quanta graça, quanta misericórdia, quanto cuidado, quanta bênção para a gente chegar aqui até agora. Então nós chegamos, e quando a gente olha para amanhã, a gente precisa ter essa perspectiva de que o Pai vai suprir, né? O Pai vai suprir, não é? E por fim, a provisão básica é uma insegurança e desconfiança, é verdade? Isso aqui é sério, hein, irmãos? Que nós somos o que mesmo? As crianças leem para mim aqui, ó. Nós somos o quê? Filhos. Filhos. Nós somos o quê? Filhos. Quero ouvir esse sotaque aqui do Caleb. Nós somos o quê? É isso. Nós somos filhos. Gente, nós somos filhos. Tá certo? 31 e 32. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Não andeis ansiosos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. O Pai Celeste já sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aí o versículo 33 diz, mas o alerta,
mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá? É assim, o reino de Deus, ele não se resume à igreja. A igreja é uma expressão do reino de Deus, naturalmente. A igreja local, o culto de domingo é uma expressão do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior, não é? O reino de Deus é quando você age com justiça no seu dia a dia. O reino de Deus é quando você respeita a sua esposa. O reino de Deus é quando você, aliás, quando você ama a sua esposa, porque a Bíblia fala o marido amar a esposa. É quando você respeita o seu marido, porque a Bíblia fala para a mulher respeitar o seu marido. Então o reino de Deus é quando o jovem anda em santidade. O reino de Deus é quando essas crianças lá na escola mostram que elas são de Jesus mesmo. Sabem? Então o reino de Deus é muito maior que isso. Quando a nossa preocupação é agradar a Jesus, quando a nossa preocupação é agradar ao Senhor, é fazer a vontade dele, é manifestar o reino dele lá em casa, é manifestar o reino dele lá na rua, lá com os meus vizinhos, é manifestar o reino de Deus, ele vai cuidar de todas essas coisas. Agora perceberam um alerta? Quem é que se preocupa? Os filhos se preocupam. Jesus falou que os filhos não deviam se preocupar. Por quê? Porque quem é que se preocupa? Ah, sim. O pai preocupa no sentido de quem cuida, ok. Mas quem que se preocupa no sentido negativo? Exato. Os gentios. Em outra versão, os pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que não temem a Deus. Eles não temem a Deus. Eles não são filhos de Deus. Então, vocês não são como os pagãos que buscam por essas coisas. Gente, nós não estamos nessa vida para buscar o pão. Ah, então fica de braços cruzados, você vai ver se o pão vem. Eu concordo, o pão não vem caindo do céu. Ah, mas o maná caiu uma vez. Ah, então vamos ficar esperando o maná cair. O maná hoje cai de outra forma, quando você sai para trabalhar, não é? Entretanto, quando nós saímos para trabalhar, nós só estamos cumprindo uma das características do reino, porque o trabalhar, o ter com a própria mão, o fazer com a própria mão e ter para socorrer o necessitado, isso também é uma expressão do reino, não é? A Bíblia fala assim, aquele que roubava, lá em Efésios 4, 29, por ali, 29 fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas enfim, naquele contexto, aquele que roubava não rouba, aquele que furtava não furta mais, antes trabalha com as próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. Então quando você vai lá e trabalha, e você tem para si mesmo, e tem para socorrer o necessitado, você está a cumprir uma função do reino, ou uma característica do reino. Ah, então nós, quando saímos para o trabalho, nós não estamos a buscar só o pão. Não. Nós estamos a buscar possibilidades de abençoar outros. Não é só o pão que a gente está a buscar. A gente está a buscar possibilidades de bênção, não só para nós, mas para os outros também. Então, nós não somos pagãos. Nós não somos pagãos. Nós somos filhos. Nós não somos pagãos. Nós somos filhos, nós tememos o nosso pai. O nosso pai nunca deixou de cuidar de nenhum filho dele. Nunca deixou, não vai deixar. E ele cuida de nós assim com tanto carinho, não é? Cuida de nós com tanto carinho. E os pais às vezes fazem mimos para os filhos, não fazem? Mimos. Usa-se essa expressão aqui, mimos. Miminhos, tal, fazem miminhos para os filhos? Fazem. Eu estou olhando a Karen. Não é Karen, é Cade. Eu estou olhando a Cade. Gente, a Cade está bonita, não tá? Vem aqui, Cade. Eu vou terminar agora. A Cade está bonita? Olha o sapato dela. Olha o casaco. Olha o cabelo dela. O cabelo dela mostra que ela foi cuidada hoje. Não foi? O cabelo mostra que ela foi cuidada. Agora a mãe, ela só podia pensar assim, precisa de comida, dá comida para ela, e ela vem abandonada, no sentido assim,
aparentemente abandonada? Não, mas deu comida, cuidou do cabelo, cuidou tudo, olhou bem assim, falou, minha filha tá linda, agora pode ir. Não é? Então a filha tá linda, agora pode ir. E a mãe, qual o nome da mãe? Qual o nome da mãe? Ah, desculpa, mãe, desculpa. Desculpa, não é a mãe, não é a mãe. Mas na cultura angolana, os mais velhos são considerados pais e mães. Não são? Paizinho e mãezinha. Tá certo? Então, mãezinha. Então, olha só. A mãezinha, ou aqueles que Deus coloca na nossa vida, como pai e mãe, às vezes não fazem os mimos. O que é o mimo? O mimo é aquilo que a gente não... Aliás, a gente precisa de mimo, tá? E o pai sabe que a gente precisa de mimo. A gente precisa só de arroz, feijão e pão. Não, o pai sabe que a gente precisa de mimo, às vezes o mimo é uma necessidade. O mimo é um elogio, é um abraço, é um presente, é uma prenda. O pai sabe que a gente precisa dessas coisas também, tá? Mas é aquela coisa assim que dá para passar sem. Percebem? Dá para passar sem. Dá para ficar sem isso. Mas o pai vai lá, o pai, a mãe, a tia, vai lá e compra e dá. Não é tão bom receber um presente, uma prenda, não é tão bom? Não faz tão bem? É muito agradável isso. E o pai, às vezes não, gente. Vamos ser honestos. O pai faz isso com a gente sempre. Há coisas que não são de necessidade crucial e a gente desfruta. E nós recebemos. Sabe? Por quê? Porque o pai dá mais do que até as necessidades básicas. O pai dá mais do que o pão, muitas vezes. O compromisso dele é dar o pão. Mas às vezes ele põe lá uma sardinha no meio. Não é? Por isso, o último versículo. 34. O último versículo diz o quê? Pode ler para nós? Olha, basta cada dia o seu próprio mal. Eu preciso me preocupar com hoje. No sentido assim, de preocupar no sentido de ação. Tá? Hoje eu preciso fazer. O que eu preciso fazer hoje? Então eu vou fazer. Está ao meu alcance, eu vou fazer. E amanhã, tem alguma coisa que eu posso preparar no sentido de amanhã eu preciso pagar essa fatura, eu preciso ir trabalhar, tal, eu preciso arrumar a roupa para ir trabalhar. Então, ok, preparo algumas coisas para amanhã, mas é o máximo que eu posso fazer. Preparar algumas coisas para amanhã, mas eu não consigo trazer provisão para amanhã. Então, se eu não posso trazer provisão para amanhã, a Bíblia diz o quê? Basta, Jesus é fantástico, basta cada dia o seu próprio mal. Por que ele diz isso? Basta cada dia o seu próprio mal. Porque, gente, o mal, mal entre aspas, né? E às vezes mal mesmo, de hoje, já é pesado. Por que eu vou trazer o mal de amanhã para hoje? As minhas preocupações de hoje já são pesadas. Por que eu vou tomar as preocupações de amanhã e trazer para hoje? Deixa o amanhã para amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. É nesse sentido. E essa mensagem é para mim. Essa mensagem também é para mim. Eu tenho preocupações com o dia de amanhã. Tenho. Podia enumerar algumas aqui. Agora eu não posso estar amanhã. Eu posso estar hoje. E para quem só pode estar hoje sem visitar amanhã, só pode descansar. No cuidado do Pai. Por quê? Porque, vamos orar nesse sentido, porque eu sou filho, nós somos filhos do Pai. Do Pai. Nós somos filhos do Pai, de Deus. Né? E o Pai cuida. Não é? E o Pai sabe. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Em meio às minhas preocupações, em meio a algumas coisas que eu vejo assim tão distante, que eu até acho às vezes que não vão acontecer.
e coisas que me afligem. E eu quero, aliás, já as apresentei diante do Senhor. E colocamos as nossas preocupações aos teus pés, em nome do Senhor Jesus. Cada qual aqui. Cada qual tem o seu desafio, as suas preocupações. Que deixem o amanhã para amanhã e que descansem no teu abraço. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos a Ti, o nosso Pai. Amém. Amém. Irmão, agora vamos levantar as nossas ofertas, nossos dízimos. Irmão, não se sinta obrigada a dar o dízimo, como diz a palavra, cada um. Exatamente. Exatamente. É isso, está dito. Louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Em gratidão eu canto a Ti com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que dará a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que dará a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha. Adoração.
És meu Senhor, meu Salvador, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado por tua presença aqui neste lugar, Pai. Estamos gratos pela mensagem que nós ouvimos, Pai, porque possamos sair daqui fortalecidos, Pai. Obrigado pela pregação, Pai. Obrigado por cada irmão presente aqui neste lugar, Pai. E queremos também pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Queremos agradecer também pela oferta e dízimo, Pai, para a sua obra, Pai. Ajuda-nos, Pai. Nos dá força, Pai. Estamos gratos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a Thelma, para as informações e os motivos de oração. Então, já temos ali o versículo que costumamos recitar, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E podemos realmente testemunhar que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Já temos ali as imagens do pastor, da Isabel e da Rosa, irmã da Isabel, que estão ainda na Irlanda, só vão viajar para cá hoje à tarde. Então, damos graças a Deus porque eles puderam viver este tempo lá com a Sónia, puderam estar em comunhão com estes irmãos e puderam também conhecer, passear, renovar forças. Damos graças a Deus porque têm acompanhado esta família. E era um dos motivos de oração. Bom dia, meus irmãos. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus mais uma vez que estamos recebendo o pastor, a irmã e a irmã Rosa, a irmã Isabel. E estamos muito felizes mesmo. Deus deu essa oportunidade para eles virem para cá passear e passeamos bastante, não é, irmã? Foi muito bom. E quando a irmã Isabel me perguntou: irmã, e como é o tempo aí, o clima, para levarmos as roupas certas? Eu disse assim: olha, a Irlanda chove muito um dia e no outro dia também. E ela disse: irmã, então o que a irmã gostaria que eu levasse para a Irlanda? Eu disse: traga o sol. E ela disse que ia arrumar uma caixinha e que traria o sol. E acredito que Deus mandou mesmo o sol para nós. Foi uma maravilha, não foi, irmãos? Foi muito bom. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes com a presença deles aqui e quero que voltem inúmeras vezes mais, que nós gostamos demais da companhia de todos. E foi um momento assim de chuva de bênçãos mesmo na nossa vida. Beijo para os irmãos. Quer dar uma palavra para a igreja também? A igreja tem orado por si. Quer dar uma palavrinha para a igreja também? Sim, irmãos. Eu agradeço muito as orações e tenho recebido, porque Deus é Deus. E Ele nos dá em grande quantidade, em grande proporção, todas as bênçãos. E eu digo, quando está chovendo, eu digo chuva de bênçãos. E quando faz sol, é chuva também de bênçãos, né? Os irmãos fiquem com Deus. Estou com muita saudade de todos. E mando um abraço grande para todos. Beijo no coração. Então, Deus cuida. Deus mandou o sol, porque a irmã Sónia precisava do sol. Então, temos visto realmente que Deus cuida e tem derramado bênçãos na vida de todos. E estamos muito gratos por este tempo, por estes dias que o pastor e a Isabel têm passado lá na Irlanda. E vamos orar pela viagem que eles vão fazer hoje para retornar aqui a Torres Vedras, que Deus possa ser com eles.
Também hoje vai viajar a Merrei, vai viajar para a Alemanha para os próximos 4 meses. Ela vai ficar lá até julho. Então, que Deus possa estar a abençoar, que Deus possa estar a orientar o trabalho da Merrei na Alemanha. E vai ser também um motivo de oração já é, mas vai continuar a ser um motivo de oração nestes próximos tempos, o trabalho da Merrei na Alemanha. Sabemos que Deus vai estar com ela, então que ela possa também descansar neste Deus que cuida de tudo. Temos algumas notícias da Kelly. Estávamos a aguardar notícias porque sabíamos que a Kelly poderia ser operada brevemente, porque ela tinha um voucher que teria que usar. Então, ela já se inscreveu para esta cirurgia. Inscreveu-se, é perto de Braga, eu não sei se é Póvoa do Lanhoso, mas penso que é perto de Braga, para um hospital que ela sabia que poderia ser bom neste tipo de cirurgia. Então ela está a aguardar agora que a chamem, porque ela já fez a inscrição, está a aguardar que a chamem. Vamos orar, porque Deus realmente tem o tempo certo para cada coisa, e Deus sabe o tempo certo desta cirurgia acontecer. Então vamos orar e que a Kelly possa sentir também o cuidado de Deus na sua vida. Queremos muito e vamos continuar a orar uns pelos outros, pelas necessidades, pelas dificuldades, pela ansiedade que possa surgir mediante as preocupações com o dia de amanhã. Vamos orar uns pelos outros, mas queremos também orar pelas famílias, que Deus possa manter firme as famílias da igreja e que Jesus possa ser o centro dessas famílias, que Ele possa atuar no seio de cada uma delas, mostrando a sua vontade no nosso viver. Vamos continuar também a orar pelo mundo. Nem vale a pena estar aqui a alongar-nos muito em relação a este assunto, basta ligar a televisão. Então que Deus possa ter misericórdia de todos aqueles que sofrem pela guerra, pela perseguição, pela fome, tantas crianças a sofrer pela fome, pela saúde, que Deus possa estar também orientando e cuidando, e vamos pedir realmente a misericórdia de Deus nestas situações. Além das nossas orações diárias e nas nossas casas, vamos estar juntos terça-feira às 21 horas, 9 da noite, via Zoom. Vamos orar por estes assuntos. Temos orado por eles, temos orado por outras coisas que vão surgindo, mas é importante este tempo de comunhão, de oração, sabendo que Deus vai cuidar, mas Deus também quer que nós lhe indiquemos. Não precisa, Ele sabe, mas Ele gosta e quer que nós lhe digamos aquilo que precisamos. Porque Deus sabe tudo, não é por causa disso que Ele vai deixar de operar, mas vamos estar juntos. É por nossa causa que Deus faz isso, não por causa dele. Ele não necessita, Deus é digno de toda a glória e tem toda a glória. Então vamos estar juntos a orar terça-feira, 21 horas. Alguém fez o aniversário esta semana? Penso que não, pelo menos não tenho indicação, mas... Pastor, fez aniversário? Então, não temos aniversariantes. Então, vamos seguir. Bem, vamos fazer aqui só uma pequena alteraçãozinha no programa do culto. Antes de cantarmos Santo para Sempre, vamos aqui agora aproveitar que tem mais gente nesse momento no culto e vamos relembrar o hino que nós cantamos no início do culto, hoje, mais cedo. E lembrando que esse é o hino que nós vamos gravar na semana que vem para enviar para os irmãos na Holanda. Portanto, temos que ensaiar bem aqui. Vamos lá, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação da graça dá,
aleluia. Cristo uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. Os Jesus, o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia. Semana que vem vamos estar ainda melhores, certo? Então, agora sim, voltando para a nossa programação, vamos cantar Santo para Sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é
sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Amém. E, portanto, antes da oração final, eu vou passar a palavra para a Thelma, porque afinal nós temos aniversariantes hoje, certo? Parece que nos tentam enganar sempre, não é? Então, Teresa, vem aqui à frente. A Teresa teve o seu aniversário esta semana. Nós queremos orar pela Teresa. Mas vamos cantar-lhe os parabéns também. Duas. Então, vamos orar pela Teresa, pela Raquel, mas antes disso vamos cantar os parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar: parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar: parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Vamos então orar. Senhor, estamos muito gratos por estarmos aqui esta manhã a louvar o teu nome, a dar-te glória e louvores, Senhor. Obrigada porque tens cuidado da vida de cada um de nós e te agradecemos especialmente esta manhã por mais um ano que concedeste à Teresa, Senhor, e à Raquel. Muito obrigado porque tens cuidado das suas vidas, Senhor. Obrigada porque tu és um Deus que realmente não falha e sabemos que o teu amor é infinito, Pai. Queremos agradecer-te pelas bênçãos que tens derramado na vida delas e pedir-te, Senhor, que as orientes, Senhor, que continues sendo com elas e que elas possam sentir o teu conforto e o teu consolo em todas as circunstâncias, ó Deus. Senhor, continua a abençoar e te queremos agradecer e pedir todas estas coisas em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E, portanto, nesse momento eu passo também a palavra para o pastor Vacílios para nos conduzir na oração final. Senhor, louvado seja o teu nome por esse ajuntamento, por esse tempo juntos. Nós somos muito agradecidos. Que o Senhor conceda-nos um bom dia na tua presença, uma boa semana e que caminhemos na tua dependência como filhos. Então é debaixo da tua graça, é debaixo do teu amor revelado em Jesus e da doce presença do Espírito Santo em nós, que nós nos despedimos daqui no nome de Jesus. Amém.